Aqui nós nos deparamos com algo que nós temos que ter, de novo, uma aproximação simples, lidando com tudo que é bastante delicado ou complexo. Nós temos que ter uma aproximação simples. Nós queremos descobrir como ficar livre de algum estado interno de conflito, de desordem psicológica, de sofrimento psicológico. Para termos uma aproximação disso, aquilo que nós precisamos ter é disso mesmo uma aproximação nova. A proposta em geral é lutarmos contra isso, é resistirmos isso. Esse desejo de se livrar disso pela força, pelo esforço. Se você está sofrendo psicologicamente de algo, é necessário você compreender o que esse sofrimento significa. Aqui eu não me refiro a entender a razão, a causa, o porquê desse sofrimento. Isso nós temos feito. Muitos de nós fazemos isso. A ideia que a maioria das pessoas fazem, na tentativa de se livrarem de alguma dor emocional, de alguma dor psicológica, de algum sofrimento, de alguma infelicidade nesse nível mental, emocional, sentimental, é analisar aquilo que causou a dor, ou que está sendo a causa da dor. Uma vez que você elimine isso, eliminou a dor. Repare que você pode estudar e saber, teoricamente, que alguém sempre lhe magoa, lhe ofende, lhe aborrece ou lhe entristece. Mas apesar de saber disso, você continuará sendo ofendido, magoado, entristecido. Assim sendo, não é conhecer a causa da dor. Eu sei que um certo movimento interno de pensamento cria um estado em mim de aflição. Uma lembrança faz isso. Uma memória de algo pelo qual passei produz isso. Então eu conheço a causa. E, no entanto, aquilo persiste. Aquilo continua. As pessoas dizem assim: como me livrar de pensamentos negativos? Elas sabem que os pensamentos são negativos. Elas sabem, elas têm o conhecimento de que estão sofrendo em razão dos pensamentos. E, no entanto, os pensamentos estão lá. Como faço para me livrar dos pensamentos tagarelas? Elas sabem que essa tagarelice interna presente é a causa do sofrimento. Mas o que fazer quanto a isso? Apesar de saber a causa. Portanto, não resolve. Analisar não resolve. Aqui o ponto é descobrir que aquele que está analisando isso, quando isso está presente, é o próprio. É a própria coisa em si. Se você analisa a tristeza, é a tristeza nessa análise dela mesma. Enquanto não conhecermos o movimento de separação tão comum em estados internos em nós, esse movimento comum de separação é eu triste e a tristeza como algo acrescentado a mim. Percebam, eu preocupado e a preocupação minha. Então, há sempre em nós esse padrão de separação, eu triste, eu alegre,
Eu preocupado. Então tem a preocupação e o eu. Reparem como nós funcionamos psicologicamente. Autoconhecimento, a verdade sobre o autoconhecimento é tomar ciência de como o eu funciona. Não há nenhum pensamento separado daquele que pensa, nenhum sentimento separado daquele que sente, nenhuma emoção separada daquele que está emocionado. Então nós temos aqui um princípio de separação ideológica quando acreditamos que há uma separação. Acreditamos nisso quando queremos fazer algo contra isso. Não quero estar triste. Você é a tristeza. Não adianta analisar, explicar para si mesmo, compreender por que está triste. Não há separação entre a tristeza e o triste. Esse é um condicionamento de história de humanidade que nós trazemos. Acreditar que ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos deprimidos, ficamos ansiosos, ficamos angustiados. E se nós ficamos, podemos deixar de ficar. E se estamos assim, podemos deixar de estar. Então tem o estado e eu. Isso é completamente ilusório. A tristeza é o triste. A angústia é o angustiado. O medo é o medroso. E o sofrimento é o sofredor. Assim como o pensamento é o pensador. Então aqui temos o primeiro ponto. Como lidar com esses estados internos em nós? Tomando ciência clara de que, primeira coisa que parem de analisar. Analisar é intelectual, analisar é verbal, analisar é ter uma aproximação ainda se separando para fazer algo, o que só reforça esse que acredita estar separado da experiência. É complicado isso ou simples? A experiência qual é? É tristeza. Então, a tristeza é o triste. Qual é a experiência? É a angústia. A angústia é o angustiado. Não se separe. Se separar para analisar é criar um analista para analisar a coisa. Mas a coisa é o próprio analista. Vejam o truque do ego. A coisa analisada é o analista. Eles não estão separados. Então não adianta tentar se livrar do medo, porque é o medo fazendo isso. Não adianta tentar se livrar da tristeza, porque é a tristeza fazendo isso. Não existe esse eu e a tristeza. Os dois são um, ou só tem um. Mas o pensamento construiu a separação. É importante que vocês escutem essas falas, aprofundem isso, percebam internamente isso. Não dá para a gente só intelectualmente ver a lógica disso, ou a razoabilidade disso. É fundamental ter ciência direta disso que estamos falando. Então, enquanto você escuta, você agora aqui apenas observa. Nesse momento você escuta uma fala como essa e diz, concordo. Quando você diz concordo, já se separou da fala. Reparem o truque do ego em nós. Ele escuta para concordar. Isso é um exemplo de separação. Um outro exemplo. Ele escuta para dizer assim, em parte está certo, em parte está errado. Quando há essa comparação, quando há esse julgamento, quando há esse concordar, existe esse elemento separado da fala. Estar diante de uma fala como essa, sem esse elemento, é essencial para uma compreensão sem o eu. Então isso lhe atinge num nível novo, desconhecido em você. Então há uma compreensão, não uma aceitação intelectual ou uma rejeição intelectual. Percebam juntos o que estamos fazendo aqui. Estamos investigando a natureza da mente.
a natureza do eu, a natureza de nós mesmos. A ciência disso, repito, é o fim da confusão. Desse eu em confusão. Acabou a confusão, não tem o eu. Não há o eu, não há confusão. Assim como não há o eu, não há o medo. Não há o eu, não há a angústia. Não há o eu, não há a depressão. Isso é que é a presença de uma atenção. Uma atenção sobre esse movimento agora. Qual é o movimento? É aquilo que surge. O que quer que esteja surgindo? Agora, aqui, não existe a separação. Olhar, perceber, tomar ciência sem alguém ciente, sem alguém se separando, sem alguém analisando, sem alguém rejeitando o que se mostra, se é ruim, sem alguém se apegando ou querendo mais, se é gostosinho e se é bom. Tomar ciência é, nesse instante, anular o sentido de separação. Isso requer a presença de uma atenção sobre esse movimento. Eu não disse esforço, eu disse atenção. É muito sutil esse movimento do ego para se separar no próprio esforço para resistir à experiência. A maneira de resistir a essa experiência, por exemplo, acabei de colocar, é analisando. Tentar se livrar é resistir. Gostar é uma outra forma de resistência ao que é, porque é particularizar a experiência para um centro que quer mais daquilo. Ainda estamos no movimento de resistência ao que se mostra, quando queremos mais daquilo. Em geral, queremos nos livrar do que é ruim, não queremos nos livrar do que é bom. Assim, estamos sempre nesse modelo de sustentar o centro, o ilusório, o eu, o ego. Na verdade, o que sustenta o medo em nós é exatamente esse movimento de busca constante de satisfação, realização e prazer. Acreditamos que isso não nos faz nenhum mal. Na verdade, o que dá conforto, prazer, satisfação para esse centro, que está sempre se separando da experiência, isso é algo razoável e algo que naturalmente fomos condicionados, educados em nossa sociedade, em nosso mundo, para buscar. Mas essa busca do prazer ainda é a busca da dor. Porque o que está nisso é o eu, o ego. Isso é a ausência dessa atenção. Atenção para esse momento significa tomar ciência do que está aqui, que é a experiência sem o experimentador. Essa atenção, ela não é algo com esforço. Ela não é algo exclusivo. Veja, há uma diferença aqui. Se você se aplica exclusivamente para tomar ciência disso, você faz isso pelo esforço. Esse esforço não é atenção. Esse esforço ainda é resistência. Reparem como é sutil isso. Deixa eu dar atenção a isso. Quando você diz deixa eu dar atenção a isso, você está aplicando um esforço. E esse esforço é uma forma de resistência, que é uma maneira exclusiva de querer isso para se livrar. Então, quando você faz o esforço, você se concentra para tomar uma medida. E quando você se concentra, você exclui o todo da experiência. O todo da experiência, escutem com atenção isso, o todo da experiência é a visão da totalidade sem esforço.
sem concentração. A concentração nos foi ensinada desde criança. Concentra, presta atenção, coloque energia nisso, olha para o livro. Eu estou falando, esqueça tudo à sua volta e presta atenção. Então nos foi ensinado desde pequeno esse modelo de estar concentrado para realizar alguma coisa. A presença da atenção sobre todo o movimento da consciência não requer esforço. Vou colocar isso claramente para você. O esforço, que é essa intenção de ficar com aquilo e excluir tudo mais, é concentração. Nessa concentração, há um investimento sutil de uma identidade que quer se livrar ainda da experiência. Enquanto que dar atenção àquilo que surge, sem esforço, não é algo exclusivo, é algo inclusivo, inclui tudo o que se mostra presente. Quando há essa atenção, é possível ver todo o jogo do eu, do ego, querendo se livrar, querendo encontrar algo como uma explicação para aquilo. Tudo é visto quando há essa atenção. Eu sei que ouvir isso aqui pela primeira vez, alguns que estão ouvindo isso pela primeira vez, isso soa muito louco, muito estranho. Porque nós não temos evidências disso no nosso viver. Nós passamos uma vida inteira, 30, 40, 50 anos, sempre se concentrando pelo esforço, realizando coisas. E aqui eu estou dizendo, o fim para o ego, que representa o fim para esse sofrimento, o fim para o sofredor, que é o fim do sofrimento, o fim para o medroso, que é o fim do medo, o fim para o angustiado, que é o fim da angústia, é sem esforço. Tomar ciência de si mesmo é algo inclusivo nessa atenção, onde você pode estar ciente de todo o movimento. Existe a ciência da própria atenção, ela é inclusiva, ela inclui tudo aquilo que está aqui, sem qualquer movimento interno, que é o movimento para rejeitar, para querer se livrar, para querer fazer algo com isso. Então, qual é a verdade desta atenção, desta plena atenção, desta atenção plena? A verdade sobre isso é que ela é inclusiva, sem esforço. Não requer técnica, não requer prática, não requer um professor lhe ensinando isso. Na verdade, ninguém pode lhe ensinar a atenção. O que os professores fizeram conosco foi dizer, preste atenção, mas não nos deram a ciência da verdade dessa atenção. Então, nos foi ensinado o esforço e não a atenção. O que eu quero dizer para vocês é que a vida, ela carrega uma extraordinária beleza quando ela é só o que ela é. O que ela é, como ela é, não tem esse você, não tem esse mim, não tem esse eu, para, pelo esforço, realizar coisas. Então isso aqui é um assunto de uma outra fala para vocês. Na sociedade nos ensinaram a buscar algo. E é buscando pelo esforço, focando exclusivamente no propósito que você realiza. Sim, isso é plausível, é razoável. E praticamente se evidencia
Mas depois dessa realização, você continua um ser humano frustrado. Depois você tem que realizar uma outra coisa para se livrar dessa frustração, dessa primeira frustração. Porque tudo que você realiza, a médio e longo prazo, se mostra depois algo chato, aborrecido, que foi tão sensacional no início, mas agora já não é mais. Porque o seu ego estava nesse investimento. A verdade da vida é que a vida tem tudo que é real para você quando você não está. E a vida pode se revelar quando você para de se movimentar no esforço, nesse movimento de se tornar, de alcançar, de realizar. Eu sei que isso é algo estranho para alguns de vocês, para a maioria de nós ouvir isso, porque o nosso modelo é de obter. Você vai encontrar o amor um dia, vai encontrar a paz um dia, a felicidade um dia, o sucesso um dia. Agora não. Agora você tem que se contentar apenas com o projeto para os próximos anos. Aqui estamos investigando o fim do problema agora. Quando há o fim para o problema agora, a resposta está agora aqui, e a resposta é o fim de novas buscas de respostas. Então, a realização do seu ser é a felicidade. A realização do seu ser é a verdade. A realização daquilo que você é a vida. E nela não precisamos de nada. Na vida que é você, sem o eu, ela é tudo que ela precisa ser. Ela é completa. Então a felicidade está aqui, agora. O amor está aqui, agora. A felicidade, a paz está aqui agora. Nesta atenção plena, repito, que é a própria manifestação da inteligência, quando não há esforço, quando não há concentração, algo inclusivo que inclui toda a experiência e não exclui nada. Aqui está presente a realidade do seu ser, que é a verdade de Deus. Essa é a natureza de cada um de nós. É a natureza da vida. Então, juntamente com isso, nós temos o fim para toda a confusão humana e a realização do único propósito na vida, que é a vida como ela é, sem esse centro que se separa para tentar se livrar do que não gosta e para tentar agarrar e obter mais do que deseja. Tudo isso termina. Isso é a realização da verdade, isso é a realização de Deus. Ok? Tudo bem, gente? Vamos ficar por aqui? Tá aí o recado. A plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento.